Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e dolorosas que existem, né? E o nosso guia para isso vai ser o capítulo 2 do livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. A pergunta é aquela que, olha, em algum momento todo mundo se faz, seja num sussurro ou num grito. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? E o autor já começa nos mostrando as duas faces desse dilema. De um lado tem a estudante Hillary, que olha para a coisa de um jeito bem lógico e diz, olha, não fecha a conta. Um Deus ou é todo-poderoso ou é todo-bondoso. Os dois ao mesmo tempo, com o mundo do jeito que tá, não dá. Do outro lado tem o namorado dela, o Rob, que sente a questão de um jeito muito mais, assim, visceral. Para ele, não é sobre lógica, é sobre confiança. Um Deus que permite tanta dor, simplesmente não é um Deus em quem dá para confiar. E essa é a nossa missão hoje, né? Tentar desemaranhar como o texto do Keller enfrenta essa tensão e, como você disse, não é só um quebra-cabeça filosófico para intelectuais. É uma questão que mexe com a gente no nível mais profundo, porque todos nós, de uma forma ou de outra, já demos de cara com o sofrimento. Ok, vamos começar então por esse argumento que parece um muro, né? Um muro intransponível. O livro cita o tsunami de 2004, uma tragédia de proporções, nossa, inimagináveis. E um repórter na época resumiu o sentimento de muita gente. Se Deus existe, ele não é bom. Se Deus é bom, ele não é Deus. Parece um checkmate. Por onde a gente começa a desmontar uma coisa que parece tão blindada? Pois é. É o argumento clássico, você ouve isso em qualquer debate, em qualquer fórum na internet. Mas ele foi formalizado por um filósofo chamado J.L. Mack. Ele basicamente colocou no papel o que todo cético sente. As três afirmações: Deus é todo-poderoso, Deus é todo-bondoso e o mal existe. Elas não parecem caber na mesma caixa. Se ele tem o poder e a vontade de acabar com o mal, por que não o faz? Só que o Keller, seguindo outros filósofos, ele argumenta que essa lógica tem uma premissa oculta, sabe? Uma falha que a gente não vê de primeira. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Para explicar essa falha, o livro usa uma analogia de um outro filósofo, o Alvin Plantinga, que é fantástica. É a analogia dos maruins. Isso. A ideia é a seguinte: imagine que você está procurando um cachorro São Bernardo dentro de uma barraca de camping. Você abre, olha lá dentro por 5 segundos e não vê nada. É bem seguro dizer que o cachorro não está lá, certo? A barraca é pequena, o cão é gigante. Exato. Agora, imagine que na mesma barraca você vai procurar um maruim, aquele inseto minúsculo, quase invisível. Você olha por 5 segundos e não o vê. Você pode concluir com a mesma certeza que ele não está lá? Não pode. Não pode. Sua incapacidade de ver não prova a ausência dele. O problema pode ser a sua percepção, não a existência do inseto. Então a analogia é que as razões de Deus para permitir o sofrimento seriam como os maruins, e não como São Bernardo. A gente espera que, se existisse um bom motivo para o mal, ele seria óbvio, grande, visível. Como um cão gigante. Exato. Mas e se essas razões forem complexas e sutis demais para nossa compreensão limitada? O salto lógico do cético é assumir que se eu não consigo ver uma boa razão, então não existe uma boa razão. O texto nos convida a uma certa humildade intelectual. Mas, para não ficar só na filosofia, que às vezes soa meio abstrata, né? Sim. O livro nos dá um exemplo narrativo muito poderoso para ilustrar como isso funciona na prática. A história de José, do livro de Gênesis. É um caso de estudo sobre sofrimento sem sentido aparente. Um jovem que é traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, depois ele é falsamente acusado de assédio e jogado numa prisão por anos. Do ponto de vista dele ali, trancado no calabouço, que bem maior poderia existir? Era só dor, injustiça e abandono. Exatamente. Se a história terminasse ali, seria uma tragédia sem propósito nenhum. Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que foi essa sequência brutal de sofrimentos que forjou o caráter dele e o colocou na posição de vice-governador do Egito. E foi por estar lá... Foi por estar lá que ele conseguiu salvar toda a civilização da fome, incluindo a própria família que o traiu.
O mal que ele sofreu foi, no fim das contas, o instrumento que o transformou num agente de salvação. Ok, a história de José é poderosa, mas me parece um pouco um caso de os fins justificam os meios. E para cada José que vira governador, existem milhares que simplesmente sofrem e morrem no buraco. Como o livro lida com isso? Não é uma resposta um pouco conveniente demais? Essa é a objeção perfeita. E é por isso mesmo que o autor não para por aí. A história de José não é para ser uma fórmula matemática, tipo, todo sofrimento é igual a um bem maior. É um exemplo para provar um ponto mais humilde, o de que pode haver um propósito que a gente não vê da nossa perspectiva limitada. Mas a resposta para os milhares que morrem no buraco, como você disse, ela não está nessa história. Ela virá muito depois, e de uma forma muito mais radical. Entendi. Então, antes de chegar nessa resposta radical, o livro dá mais um passo na argumentação filosófica, certo? Ele basicamente vira a mesa e sugere que o próprio mal, paradoxalmente, pode ser uma pista para a existência de Deus. Isso parece um nó na cabeça. É um verdadeiro judô filosófico, né? E ele usa o raciocínio de C.S. Lewis, que é fascinante. Lewis, antes de se converter, era um ateu ferrenho. E o principal motivo dele era a crueldade do mundo. Ele olhava para a guerra, para a doença, e não conseguia conceber um Deus bom por trás daquilo tudo. Só que, ao analisar o próprio ateísmo, ele encontrou uma rachadura. Que rachadura? Ele se perguntou de onde eu tiro a minha noção de injusto. Para que eu possa olhar para o universo e dizer, isso é cruel, isso é injusto, eu preciso ter um padrão de comparação, entende? Com o que eu estou comparando o universo para chegar a essa conclusão? Ele usa uma imagem muito simples e direta. Você só pode dizer que uma linha está torta se tiver alguma ideia, mesmo que implícita, do que é uma linha reta. Então a raiva que ele sentia contra a injustiça era, na verdade, um apelo a um padrão de justiça que não vinha do universo material. Exatamente. Lewis basicamente se encurralou. Se o universo é só matéria, energia, seleção natural, os fortes devorando os fracos, sem propósito ou moralidade, então a palavra injusto não tem sentido, é só a forma como as coisas são. A nossa convicção profunda de que certas coisas são uma maldade aterrorizante, uma violação de como o mundo deveria ser, sugere que a gente carrega dentro de nós um padrão moral que transcende a natureza. E Lewis passou a ver esse padrão como um eco do próprio Deus. Uau! Então, a nossa indignação contra o mal, em vez de refutar Deus, pode na verdade ser um sinal da existência dele? Isso muda completamente a perspectiva. Ok, entendi o lado filosófico. Mas, para ser honesto, quando alguém está sofrendo de verdade, a analogia do Maruim ou o argumento do C.S. Lewis podem soar meio frios, não? O livro aborda isso. Ele sai da teoria e vai para algo mais humano? Totalmente. E é aí que o autor faz a maior virada do capítulo. Ele argumenta que a resposta final do cristianismo ao sofrimento não é um porquê, não é uma explicação filosófica, é um quem, é uma pessoa. Jesus Cristo. Mas como a vida e a morte dele respondem à dor de uma criança com câncer hoje, por exemplo? O livro nos leva a olhar para o sofrimento de Cristo bem de perto e faz uma comparação muito provocadora. Ele cita mártires cristãos do século XVI, como Hugh Latimer e Nicholas Ridley, que foram queimados na fogueira. Os relatos históricos dizem que eles foram para a morte com uma calma, uma coragem impressionantes, consolando um ao outro. Latimer chegou a dizer, hoje acenderemos uma vela na Inglaterra que jamais será apagada. Heróis da fé, enfrentando a morte com dignidade, mas o contraste com Jesus nos evangelhos é chocante. Antes da crucificação, no Getsêmani, ele não está calmo. Ele está em agonia, suando sangue, pedindo a Deus que afaste aquilo dele. Ele parece aterrorizado. E o clímax na cruz é o grito de desespero. Deus meu, por que me desamparaste? É o oposto do que a gente esperaria. Porque, segundo a teologia que o Keller apresenta, o sofrimento de Jesus não era apenas físico. Mártires sofreram fisicamente tanto quanto ou até mais. O que estava acontecendo ali era um sofrimento cósmico, espiritual.
era a experiência do abandono absoluto por Deus. Naquele momento, Cristo estava vivenciando a separação, o inferno existencial que a humanidade merecia. Deus não assistiu ao sofrimento do mundo de uma arquibancada celestial. Na pessoa de Cristo, ele mergulhou no abismo da dor humana. Leva um minuto para processar isso. A ideia não é que Deus tem uma boa explicação para o nosso sofrimento, mas que Ele mesmo entrou num sofrimento. A resposta é a solidariedade divina, o Emanuel, que significa Deus conosco. Não só nos picos de alegria, mas no fundo do poço da dor. Exatamente. A resposta não é para ser fácil ou intelectualmente limpa, é para ser visceral. É um Deus que entende o que é se sentir completamente só. Mas, como você mesmo disse antes, um Deus que sofre ainda é uma tragédia se essa for a última palavra. E o cristianismo afirma que não é. A ressurreição. A cruz não é o fim da história. Se fosse, seria só a maior injustiça de todas. E é crucial entender o que essa ressurreição promete. Algo que o livro enfatiza muito. Não é sobre escapar deste mundo para um paraíso etéreo com almas flutuando em nuvens. A promessa bíblica é a de uma restauração do próprio mundo material. Fala-se em um novo céu e uma nova terra. Jesus usa um termo grego palingenésia, que significa regeneração ou renovação de todas as coisas. A esperança não é fugir da criação, mas vê-la ser curada e refeita. Para capturar esse sentimento, o livro usa uma imagem de O Senhor dos Anéis que é simplesmente perfeita. No final da saga, depois de tanta dor, perda, escuridão, o personagem Sam acorda e vê o amigo dele, Gandalf, que ele achava que estava morto. Chocado, ele gagueja. Gandalf, achei que você estava morto, mas toda tristeza vai ser desfeita? Essa pergunta, ela ecoa o desejo mais profundo do coração humano. E a resposta do cristianismo a essa pergunta é um retumbante sim. E autores como Dostoiévski e o próprio C.S. Lewis, que Keller cita no final, levam essa esperança ainda mais longe. A promessa não é apenas que o sofrimento vai ser compensado como um prêmio de consolação no fim do jogo. A ideia é muito mais ousada. O próprio sofrimento vai ser redimido e transformado de tal maneira que a alegria final será infinitamente maior do que seria se o mal nunca tivesse existido. Então não se trata só de curar as cicatrizes, mas de transformar as cicatrizes em algo glorioso. É a derrota definitiva do mal, onde ele não só é vencido, mas a existência dele acaba de alguma forma misteriosa, servindo para criar uma beleza e uma alegria ainda maiores. Essa é a promessa final, uma restauração tão completa que até mesmo as piores partes da nossa história serão tecidas na tapeçaria de uma felicidade eterna. Ufa! Percorremos um caminho intenso hoje. Começamos com a objeção lógica, o checkmate do cético, passamos pela ideia de que a nossa própria raiva contra o mal pode ser um eco de Deus e chegamos ao coração da resposta cristã. Não uma fórmula, mas uma pessoa. Um Deus que sofre conosco e promete não só consertar, mas recriar tudo de forma gloriosa. E talvez o pensamento final que o texto nos deixa para refletir seja este. A esperança cristã não se baseia em encontrar uma explicação lógica para cada tragédia. Ela se baseia em confiar no caráter de um Deus que, para derrotar o mal, esteve disposto a absorvê-lo em si mesmo, para um dia aniquilá-lo para sempre. E a pergunta que fica é: o que significa construir uma vida sobre esse tipo de confiança, em vez de sobre uma demanda por respostas que, nesta vida, talvez nunca tenhamos por completo? E essa reflexão não termina aqui. No nosso próximo encontro, vamos continuar explorando as ideias do livro A Fé na Era do Ceticismo. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.